estudou e separou aqui 10 hábitos que você e eu precisamos cultivar para enfrentar e vencer a ansiedade. Repita depois de mim: 10 hábitos que eu preciso cultivar para vencer a ansiedade desequilibrada. Diga para quem está do seu lado: escuta com atenção. Porque veja bem, isso aqui é fruto de observação. O livro que dá tema para esse acampamento é o livro A Libertação da Mente Ansiosa, que eu lancei no ano passado. E o padre estudou muito para fazer esse livro e tem atendido pessoas. Então, isso aqui é fruto de estudo e de observação pastoral prática. Pode ajudar muito você. Primeiro passo importantíssimo, primeiro hábito importantíssimo para você lutar contra a ansiedade, vencer a ansiedade. Já mudando o tema então, entrando no tema do acampamento que nós encerramos com essa missa. Importantíssimo, eu escrevi isso no livro A Libertação da Mente Ansiosa, escrevi isso no livro anterior também, Como Controlar e Vencer a Santidade, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, desculpa, santidade a gente não tem que vencer, a gente tem que conquistar, né? Primeiro passo, primeiro hábito, você precisa cultivar o autoconhecimento. Mas veja bem, não é qualquer autoconhecimento. Eu dizia na homilia ontem, quem está acompanhando pela TV não viu porque não foi transmitida, mas eu dizia que só Deus pode revelar a nós mesmos na oração a raiz mais profunda dos nossos transtornos, que às vezes nem a ciência, nem um terapeuta consegue identificar. Por que você tem essa ansiedade? Às vezes você faz terapia e você não descobre, você não sabe de onde vem. Então o autoconhecimento vem de uma vida de oração, dizia Santa Catarina de Sena, vem de uma vida de oração e de uma observação atenta para as suas raízes. Por exemplo, eu dizia na pregação hoje cedo que a gente tem que diferenciar transtorno de ansiedade de característica de temperamento. Tem pessoas, e eu me incluo nessas, que são agitadas de natureza. Quando eu estava na casa dos meus pais há pouco tempo, observando meu pai, meu sobrinho, minha irmã, olhando o jeito deles, eu falei: como é que eu quero ser calmo? Como é que eu vou ser calmo tendo um pai assim, uma irmã assim, né? Sabe, aqueles italianos, não, coisa que faz, meu pai se vai viajar no outro dia, 7 da manhã, 4 da manhã está acordado, né? Arrumando as coisas. Então, é uma característica de temperamento, né? Atento com as coisas, agitado, se vai 5 pessoas comer em casa, compra comida para 10, sabe aquela coisa, né? É um pouco do jeito dele. Então, não tem como eu querer ser uma pessoa, né? Assim, que para morrer de repente demora 6 meses. Não vou conseguir ser, não é? Não vou conseguir, por quê? Porque é uma característica de temperamento. Eu tenho essa característica um pouco mais agitada, mas isso não quer dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade. Só que, conhecendo a minha natureza, conhecendo o meu temperamento, eu acho que o estudo dos temperamentos é muito importante. Eu tenho uma playlist no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso, tem vários conteúdos bons sobre isso, né? Conhecer os temperamentos, como eles se manifestam, né? Os 4 principais temperamentos. Você tem que se conhecer, por quê? Porque muitas vezes você está ficando ansioso e desenvolvendo um transtorno, porque você não entendeu como você funciona, como a sua cabeça funciona. Talvez você tenha um temperamento melancólico, por exemplo, tende a remoer as coisas. E quando acontece uma coisa, você vai remoendo e fica com aquele sentimento de vingança, aquela coisa. É próprio do seu temperamento, mas você tem que reagir. Você tem que transformar aquilo em oração. Talvez você tenha que conversar com alguém. Ou talvez se você é uma pessoa mais colérica, brava, tudo te irrita, e quando as coisas não saem como você quer, você se agita e não dorme. Você tem que se conhecer. Conhecer a sua genética também. Eu falei aqui no livro A Libertação da Mente Ansiosa, aquilo que a gente traz no pacote genético, né? Por exemplo, coloquei aquela pesquisa famosa que comprova que muitas pessoas que têm na sua combinação ali genética, cromossômica, aquele famoso cromossomo 15, tem uma predisposição genética para desenvolver transtornos, como o pânico, por exemplo. Geneticamente. Não é que a pessoa tem e vai desenvolver. Ela vai precisar passar por um estresse, por um trauma, enfim, um ritmo de vida, né? Que traga à tona. Mas ela tem uma disposição genética, então ela tem que se conhecer. Tem que se observar, tem que rezar para Deus ajudar você a lidar com você mesmo. Porque, gente, a gente é tão pobre que a gente precisa que Deus nos ajude a lidarmos conosco mesmos, a lidarmos com as nossas fraquezas, a nos conhecermos. Por exemplo, eu estava falando de amar a Deus. Se Deus não te capacitar a amar a Deus, você não vai conseguir amar a Deus. Se Deus não capacitar você a ter um amor sincero para com Ele, você não vai conseguir. Então é preciso pedir a Deus, rezar, viver uma vida de oração, para que Ele ilumine o seu entendimento, para que você entenda como você funciona. E para que você se respeite. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento fleumático,
que precisa daquela calma, daquele espaço de silêncio, de ficar com ela mesma. Se essa pessoa começar a marcar 3 compromissos toda noite, ela vai ficar com transtorno de ansiedade. A cabeça dela funciona diferente, ela precisa se respeitar, entender como funciona a sua cabeça. Primeiro passo para vencer a ansiedade. Segundo passo, e sobre isso nós temos falado, segundo hábito, nós temos falado aqui, a gente precisa promover aquilo que é chamado de desintoxicação dos sentidos. A desintoxicação dos estímulos excessivos. É o que eu falava na pregação hoje. Menos tela e mais contemplação. Ficar pelo menos um tempo do dia e nos finais de semana sem mexer no celular, sem estar na rede social, fazer o jejum de dopamina que eu escrevi ali no livro, né? Sem ficar com tanto estímulo, porque os nossos sentidos estão sendo hiperestimulados, é tela, é música, é TikTok, é isso, é aquilo, é série. Aí chega na hora de dormir, a sua cabeça não para, porque está processando todos os frames, as imagens, tudo que você viu ao longo do dia. Então precisa ter desintoxicação dos sentidos. E tem tanta gente que está viciada no celular, que a pessoa não consegue ficar 1 hora. Quem vê, pensa que a pessoa vai receber uma mensagem do Biden falando que vai atacar a Rússia, né? Eu não posso deixar meu celular. Mas o que é, meu filho? Você é diplomata? O que você é tão importante? A menina tem 15 anos, não posso, porque eu quero ver. O que você quer ver de tão importante? Sabe como você faz para fazer essa desintoxicação? É muito simples. Você respira fundo, 3 vezes, dá 3 pulinhos, coloca o celular, fecha na gaveta e fica 2 horas sem olhar para ele. Pronto. Os 3 pulinhos, respirar fundo é só acessório, tá? O essencial é colocar na gaveta e fechar. É só firula. Você precisa se desintoxicar, gente. Nós estamos numa sociedade intoxicada. Quem aqui é enfermeiro, ou já viveu, ou médico, ou já viveu uma intoxicação alimentar, sabe o que eu estou falando. Quando o seu estômago, o seu intestino está intoxicado, cheio daquele alimento ruim, ele não processa, ele não funciona, tudo em você vai mal. A nossa cabeça está intoxicada. É muita coisa, é muito estímulo, é muita tela. E veja bem, se Deus quisesse que você usasse tanto o seu celular assim, Ele tinha criado você na loja da Apple e não num jardim. Ele criou você num jardim, filho, para mostrar que você precisa contemplar a natureza, que você precisa ouvir os passarinhos. Esses dias eu estava com um adolescente, não vou falar parente de quem que é, de um amigo meu, andando num lugar, um monte de passarinho cantando. Eu falei, você passou ali, eu falei, você ouviu os passarinhos? Ele, passarinho? Não tinha passarinho? Mas assim, ó, né? Eu falei na sexta-feira dos vídeos das crianças viciadas em celular. 3 crianças chinesas, que elas dormindo ali, tinha 2, 3 anos, a criancinha dormindo fazendo assim, ó. Gente do céu. Só que parece que a gente está dependente, né? Tanta gente me fala, padre, eu preciso do meu celular para cuidar dos meus filhos. Como é que as mães cuidavam dos filhos antes, né, gente, do celular? As crianças morriam tudo de fome, né? Como é que as pessoas viviam antes de criar o celular? Os mais jovens que estão aqui, os adolescentes, talvez não podem acreditar. Mas o tio padre vem de uma época que não tinha celular, sabe? Não existia, sério, estou falando. Os mais novos é difícil acreditar, né? E as pessoas viviam, gente. As pessoas sobreviviam. Dá para acreditar que sobrevivia sem celular? Eu sei que é difícil, né? Mas sobreviviam. Então, desintoxicar, menos tela, mais contemplação, contemplar Deus, contemplar o Santíssimo, contemplar a natureza. Faz tão bem deixar o celular em casa e sair um pouquinho para respirar o ar puro, para ouvir o passarinho cantar, para fazer uma caminhada sem celular. Agora a pessoa, para fazer exercício físico, baixa 15 aplicativos. O melhor aplicativo que funciona é o movimento. Vai correr, vai puxar peso, vai fazer uma coisa que você gosta, mas deixa o celular um pouquinho, não é? Terceiro hábito, e eu não vou adentrar tanto esse agora, porque eu fiz a palestra das 11 horas totalmente sobre isso, que é a oração, né? Na palestra das 11h15, eu trouxe toda a teologia da oração, a partir de Santo Tomás de Aquino, os tipos de oração, a súplica, a adoração, né? A dulia, a hiperdulia, a contemplação, a meditação. Mas você precisa rezar. Sobretudo o rosário, você precisa rezar. O rosário é uma arma poderosíssima contra a ansiedade, eu dizia cedo e repito. Você oxigena o seu cérebro, você foca, e é bom que o faça meditando ali os mistérios de cada terço, né? De cada dezena, melhor dizendo. Então não vou adentrar tanto. Quarto hábito para vencer a ansiedade. E aqui eu estou vendo, todo mundo faz. Estou olhando aqui. Exercício físico.
Tem gente aqui que só está malhando o pânceps. Só esse que cresce, né? O resto está tudo diminuindo, o pânceps. Mas você sabia que o sedentarismo, isso é provado cientificamente. Eu estava vendo uma pesquisa sexta tarde, que o sedentarismo, ele é ansiogênico por si só. Ele é gerador de ansiedade. E quanto bem, se as pessoas fizessem, por exemplo, 4 vezes por semana uma caminhada de meia hora, sem celular, por exemplo, num lugar, num parque, se possível, onde tem a natureza, isso, olha, você não tem noção quanto que isso ajudaria a reduzir a ansiedade. Sabe? É muito importante, pode parecer, como eu dizia cedo, balela, mas são essas pequenas coisas, gente, que vão mudando para o mal ou para o bem a nossa mente e o funcionamento emocional, psicológico e espiritual da nossa vida, sabe? Então, atividade física, uma academia, faça alguma coisa. Tem gente que é assim, que é 8 ou 80, né? Nunca malhou, já vai para a academia, quer levantar 100 quilos. Né? Aí fala, ai padre, eu não sei, comecei a treinar, me machuquei. Né? Também, começa fazendo uma coisa que você consiga. Melhor o feito do que o perfeito não feito, né? Tem gente que é só o perfeito. Eu quero ir lá e correr 5 horas por semana. Não, meu filho, faz uma caminhadinha, vai, começa com humildade, mas faz alguma coisa, né? Quinto hábito para você vencer a ansiedade. E esse eu falei um pouco na pregação cedo e vou repetir. Que é aquilo que a ciência chama, presta atenção que isso é importante, chama de desenvolver no cérebro a plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? Neuroplasticity, eles falam muito disso, né, nos Estados Unidos, os grandes pesquisadores. A plasticidade neural nada mais é do que você ensinar o seu cérebro a funcionar de maneira diferente. Por exemplo, quem está na ansiedade tem o costume, né, a pessoa ansiosa tem o costume de ter uma mente muito negativa. Pensamentos muito catastróficos, vai dar errado, ai meu Deus do céu, eu vou sair na rua, vou escorregar numa casca de banana, vai vir um trem, vai passar na minha cabeça, aquelas coisas, claro, eu estou exagerando, né? Mas tem pessoas que têm, a ansiedade nos leva a essa predisposição negativa, a gente vai ficar sempre com aquela coisa, vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo ruim. O que é a neuroplasticidade? É você transformar os seus pensamentos, ou seja, é você começar, como eu dizia na pregação da manhã, louvar mais a Deus, olhar mais para o que Deus está fazendo, rezar mais a oração de louvor e tirar esse pensamento negativo, substituir por pensamentos de louvor, por palavras de louvor, por palavras positivas. Me perdoe, mas tem gente que só fala coisa negativa. Ai, não vai dar certo, ai, eu sou muito feio, ai, não presta, não vai dar certo, não vai acontecer. Isso aí vai gerando, sabe, um pensamento que gera um sentimento e que gera uma atitude. Então é preciso mudar, ser pessoas mais de louvor, pessoas que louvam mais, pessoas que são menos negativas, que se prendem menos no negativo, sabe? Treine o seu cérebro para através da neuroplasticidade. O que quer dizer neuroplasticidade? Quer dizer que o nosso cérebro está sempre aprendendo coisas novas, incorporando novos aprendizados, incorporando novos jeitos de ver. E às vezes quando você está muito tempo na ansiedade, você viciou o seu cérebro a ser negativo e a ser acelerado. É preciso desviciar, treinar diferente. Pela contemplação, pela oração, pelo rosário, pelo louvor, pela palavra de Deus diária, como eu falei ainda há pouco, né, que nos leva a amar Deus sobre todas as coisas. Sexto hábito, esse aqui também todo mundo aqui faz, eu já senti, só de olhar aqui, sobretudo esse lado aqui assim, ó, percebi. Evite, aliás, a palavra é a seguinte: mude a sua alimentação. Provado cientificamente, coisas que são extremamente ansiogênicas, alimento com muito açúcar, alimento fast food, carboidrato de rápida absorção, né? A famosa farinha branca, isso tudo gera ansiedade. O álcool, tem gente que quer combater a ansiedade bebendo, é a pior coisa que você faz. Pior coisa, por quê? Porque o álcool aumenta a glicose no seu sangue e aumenta o pico de ansiedade depois. Ele vai aliviar na hora, mas depois você vai perder o sono, vai ter um sono ruim e a ansiedade vai aumentar depois. Cachaceiro. Escapou, gente, foi mal. Tem coisa que a gente pensa e não tem que falar, né? Mas falei, escapou. Cachaceiro sem vergonha, para de beber. Eu preciso relaxar. Quer relaxar? Vai correr. Se prepara para a meia maratona, você vai ver. Além de perder esses pneus que está sobrando aí, a ansiedade vai embora, né? Ou vai rezar, melhor ainda. Eu preciso. Você precisa de Deus, meu irmão. Você precisa de Deus, depois não sabe por que essa cabeça não para. Fica enchapando o coco aí, né? Sei não. Vamos lá. Sétima hábito para você vencer a ansiedade. E esse é muito importante. Provado cientificamente. Tudo que o padre está trazendo aqui, eu li de coisas de fato que são consistentes.
São pesquisas científicas que comprovam isso aqui. Para você vencer a ansiedade, você precisa superar o perfeccionismo excessivo. Olha só, tem uma pesquisadora chamada Sarah Egan, da Universidade de Curtin em Perth, na Austrália. E ela é especializada em perfeccionismo, distúrbios alimentares e ansiedades. Olha o que ela disse. A tendência perfeccionista tem sido associada a inúmeras condições clínicas: depressão, automutilação, transtorno de ansiedade social, agorafobia, toque, compulsão alimentar, anorexia, estresse pós-traumático, síndrome da fadiga crônica, insônia, colecionismo, dispepsia, dores na cabeça e todos os transtornos associados à ansiedade e até mesmo tendência suicida. A mulher estuda isso por anos, é PhD. Esse perfeccionismo, a pessoa que quer controlar tudo, e tudo tem que ser na minha cartilha, sabe? No fundo, isso é um pouco de orgulho também, de entender que eu não sou Deus. Tinha um professor de latim, que você poderia fazer a prova perfeita. Ele chegava em você e falava assim, ó, você tirou 98, porque 10 só para Deus. Deus o tenha, falecido já. E é verdade, 10 só para Deus, você não vai ser perfeito em tudo, não é? E esse fardo de cobrar de você mesmo uma perfeição, eu tenho que cozinhar perfeito, meu cabelo tem que estar perfeito, a minha vida tem que estar perfeita, o meu salário tem que ser o melhor. Isso é um fardo que gera ansiedade, porque o seu cérebro está sempre no estado de alerta. Eu tenho. Calma, você não precisa de tanta coisa assim. Você pode relaxar. E olha só, essa mesma pesquisadora dizia que o perfeccionismo acaba se tornando uma maneira autodestrutiva de viver. Ele é baseado numa ironia, porque cometer e admitir erros é essencial do desenvolvimento, da aprendizagem. Então quem não aceita os próprios erros não cresce. Porque como você cresce? Errando, tentando de novo, caindo, levantando, né? Então esse é o 7º hábito que a gente tem que vencer, o perfeccionismo, que a gente tem que vencer para de fato vencer a ansiedade. 8º hábito, organize-se. É provado cientificamente que a pessoa que não se programa, que é desorganizada, ela tem a tendência a desenvolver, muito mais tendência, proporção assimétrica para desenvolver transtorno de ansiedade. É aquela pessoa, já dei esse exemplo aqui esse tempo atrás e repito, tem médico às 8, sabe que demora 20 minutos para chegar no médico, sai de casa às 7h50, colocando a cueca na cabeça, meia na orelha, aí chega no sinal fechado, dá um murro no volante. Filho, sinal fecha, por que você não sai antes? Existe vermelho, amarelo e verde, né? Sempre existiu e vai existir, né? Então, organização, se programar, não é se programar negativamente, querendo controlar tudo, porque isso pode gerar até mais ansiedade, mas se programar minimamente, sem ser inflexível, claro, né? Porque imprevistos acontecem, mas se programar, ter organização, ter rotina. Nosso cérebro precisa de rotina, sobretudo quem está lutando contra a depressão e a ansiedade, precisa tentar ter rotina, como o Daniel ensinou ontem, pregação do Daniel tão boa, do psicólogo Daniel, que é consagrado da Canção Nova, dormir mais cedo, na hora certa, o que todo mundo aqui faz, né? Todo mundo, claro. Sim ou não? Se eu ouvi assim, se não, né? 9º hábito que você precisa ter para vencer a ansiedade. Diante do fluxo de informação que a gente recebe, que no mundo de hoje a gente recebe muita informação, sim ou não? Presta atenção, diante do fluxo de informação, seja filtro, não esponja. Repita comigo, seja filtro, não esponja. Porque tem gente que é assim, está ouvindo lá a notícia, explodiram a bomba lá no Himalaia. A pessoa vai absorvendo, vai ficando com medo. E vai absorvendo, e vai vendo só desgraça, né? Qual é o seu programa preferido? Cidade Alerta. Meu Deus do céu. Né? Por isso que você está calmo, né? Transtornos de ansiedade, né? Esses dias eu vi um rapaz de Angola, perguntaram para ele estava num podcast, né? Um africano que mora no Brasil, qual era a imagem que você tinha do Brasil? Tiro para todo lado, porque lá em Angola, ele fala com sotaque português, lá em Angola nós estávamos a assistir apenas Cidade Alerta. Né? Entendi, né? Ele falou que chegou no Brasil e viu que não é assim, graças a Deus, né? Mas seja filtro o que você vê. Não fique vendo só notícia ruim. Não seja esponja que absorve, a esponja absorve tudo. Que vem, entra.
Seja filtro. Eu vi na internet. É que nem um padre amigo meu falando que viu uma mudança na internet, que o Papa tinha falado. Falei, onde você viu isso? Eu vi num site lá. O nome do site acho que era banana de pijama, uma coisa assim, né? Falei, legal, né? Se fosse o site do Vaticano, né, padre? Tinha nada a ver com o que ele estava falando, né? Por quê? Porque não é filtro, é esponja, absorve tudo. Seja filtro, não esponja, diante das informações, diante dos estímulos, diante dos programas de televisão. Não é todo programa que você tem que ver, não é toda série que você tem que ver. E 10ª atitude para você vencer a ansiedade, essa é interessante. Entenda bem o que eu vou falar. A 10ª atitude é a seguinte: não esteja disponível o tempo todo. É claro que o sentido da nossa vida é servir, mas a gente tem que ter limite. Porque você pode ver até nas histórias, nos arcos narrativos dos super-heróis, por exemplo. Os super-heróis entram em tanta confusão por estar disponível o tempo todo, né? Se eu te dar uma notícia, você não é super-herói. Ou Mulher Maravilha. Você que está achando que é o Batman aí, viu? Sai dessa. Você não é super-herói. E claro, existem exceções. A mãe de uma criança pequena, né? Tadinha, 24 horas por dia e mais até. Mas você tem que aprender a não estar disponível o tempo todo, porque você não é Deus. 10 só para Deus, você é 98 e olha lá. Então você não é indispensável. Quanta gente, a pessoa se mata, não dorme direito para cozinhar para os filhos, para fazer isso. Aí vai, a mulher morre de infarto, o marido arranja outro, nem lembra dela. É isso que você quer para a sua vida? Se cuida, mulher. Se cuida, rapaz. Você não é insubstituível, você não é super-herói, você tem que se cuidar. Não esteja disponível demais, sempre. Respeite os seus limites. Eu dizia na sexta e repito, às vezes a gente acha que falar fulano é limitado é um xingamento, mas não é um xingamento, porque Deus nos criou com limites. E toda vez que você desrespeita os seus limites, você paga caro. Respeite os limites do seu descanso, do seu sono. Claro, não seja um preguiçoso, mas respeite os seus limites. E as pessoas valorizam muito mais a gente quando a gente não está disponível o tempo todo, sabia? Porque a pessoa que é disponível o tempo todo vira arroz de festa, né? Ninguém valoriza. Não, isso aí. Pega lá. Você já percebeu? A pessoa que está muito disponível, se tem uma notícia ruim, já começa dando para aquela pessoa que é mais disponível, que é mais legal, né? Às vezes tem que ser um pouco chato, viu, para sobreviver, né? Tem uns que já conseguiram, né? Já entraram na fila da chatice umas 10 vezes, já não precisa. Mas você que não está tão chato ainda, às vezes você tem que ser, né? Claro que ninguém, nesse caso aqui na igreja, eu estou dizendo de outros lugares, né? Que não tem ninguém assim. Olha para quem está do seu lado, olha que cara de legal que essa pessoa tem. Pessoa animada, pessoa de Deus, pessoa cheia do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, gente? Você que está assistindo agora pela TV, ou que ligou a TV no meio da homilia, esse é o acampamento da libertação da mente ansiosa. Por isso que o tema que o padre está falando é esse, né? Para só te contextualizar, nós estamos encerrando. Gente, muita informação, graças a Deus, nesses 3 dias de acampamento, mas assuma o seu processo, caminhe lado a lado com Deus, ame a Deus de todo o seu coração, e Ele vai te tirar desse fosso, desse labirinto. E tenha consciência, você não está sozinho. E você não vai resolver todos os problemas da sua vida de uma vez. Calma, é um passo de cada vez. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque mais oração, que você vai ver que Ele mesmo vai te conduzir nesse processo. Amém? Eu quero convidar você. Quero convidar você a levantar os seus braços agora. E diga depois do Padre: eu quero te amar, Senhor. De todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu quero, Jesus, que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Purifica o meu amor humano. Me liberta dos apegos. As pessoas, as coisas. Purifica minha mente. Purifica o meu coração. Para que eu te ame de verdade. Para que eu dê o meu melhor para ti. O melhor do meu tempo. O melhor dos meus recursos. O melhor do meu amor. Jesus, eu te suplico. Derrama sobre mim agora
O poder do Teu Espírito Santo. O poder do Teu Espírito Santo. Libertando a minha mente. Libertando a minha mente. Libertando as minhas emoções. Libertando as minhas emoções. Libertando os meus sentimentos. Libertando os meus sentimentos. De toda ansiedade desordenada. De toda ansiedade desordenada. De todo transtorno. De todo transtorno. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Na minha mente. Na minha mente. No meu coração. No meu coração. Na minha alma. Na minha alma. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Vem ordenar o meu amor. Vem ordenar o meu amor. Vem ordenar os meus pensamentos. Vem ordenar os meus sentimentos. Vem ordenar os meus sentimentos. Vem desacelerar a minha mente. Vem desacelerar a minha mente. Vem, Espírito Santo, me coloca na sintonia de Deus, da oração, da contemplação, da vontade de Deus para mim. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Eu me consagro a Ti, Espírito Santo. Consagro a Ti a minha vida. Consagra a Ti a minha vida. E peço, cura-me profundamente. Peço, cura-me profundamente. Liberta-me do que está na raiz. Liberta-me do que está na raiz. Da minha ansiedade. Da minha ansiedade. Da depressão. Da depressão. Toca os membros da minha casa. Toca os membros da minha casa. Que estão sofrendo com ansiedade. Que estão sofrendo com ansiedade. Com os transtornos. Com os transtornos. Liberta-nos, Espírito Santo. Liberta-nos, Espírito Santo. De toda tendência de morte. De toda tendência de morte. Nos batiza agora. Nos batiza agora. Nos dê a graça de ter nesse momento. Nos dê a graça de ter neste momento. Um encontro com Jesus, nosso Senhor. Um encontro com Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. E com seus braços